Boa noite, irmãos. Paz, saúde, prosperidade. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma reunião de crescimento espiritual, RCE. Glória a Deus. É o momento de aprendermos mais dentro da palavra do Senhor. E quero fazer menção aqui, que os nossos pastores, eles estão tirando um recesso, falam férias, mas não chega nem a ser férias, 2 semanas de descanso. Hoje já são 4 anos, trabalhando sem ter um recesso. Então ele me colocou juntamente com o evangelista Saulo na incumbência de estarmos aqui à frente do trabalho, mas juntamente com os demais irmãos, juntamente com os demais obreiros, líderes, nós damos prosseguimentos à obra do Senhor, aos trabalhos dessa casa. E hoje o evangelista Saulo, ele está repondo aula do CCE, colocando as lições em dia, e combinamos de que hoje estaria sobre a minha responsabilidade trazermos a palavra. E como de praxe, eu gosto de, nas terça-feira, a gente trazer a palavra em forma de estudo, uma forma que nós possamos ter um melhor entendimento dentro da palavra, Eu quero então convidar vocês a participarem comigo desse estudo. Quem trouxe Bíblia aí, ou celular, tome posse, esteja na mão aí, e me ajude a ler as referências, leia comigo. Se tiver dúvida, pode levantar as mãos. E nós estamos juntos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Então, aqueles que podem se colocar de pé, queremos fazer menção ao texto no livro de João, no seu capítulo 8, versículo 31 ao 47. João, capítulo 8, versículo 31 ao 47. Eu quero dar um tema a esse estudo, que é como ser um discípulo verdadeiro. Para que você possa lembrar desse estudo, Então o tema é como ser um discípulo verdadeiro. Os irmãos sabem o que é discípulo aqui? Quem não sabe? Não é vergonha não, irmão, é para a gente aprender. Oi? Seguidores? Então, no contexto fica mais fácil a gente entender como aluno, aprendiz. Então, tanto que chamam muito Jesus de mestre, rabino, que vem de mestre. Então, discípulo vem de aluno, aquele que está para aprender. Então, como ser um aluno verdadeiro, Mas é que seguidor, não deixa de ser um seguidor, Ele segue o seu líder, Então, mas ele está ali aprendendo com o seu líder. Então, eu entendo que a melhor forma de colocar um sinônimo a discípulo seria de aluno. Aprendiz. Isso aí. Então, como ser um discípulo verdadeiro? João 8, 31 a 47. Como o texto é grande, eu vou estar lendo para que vocês acompanhem para a gente ganhar tempo. Amém? Eu estou assim com a Bíblia aqui muito bonita aqui da minha esposa, assim como ela, E tivemos um tempo aí no meu carro e a minha Bíblia ficou dentro do carro. A outra Bíblia dela também, mas essa aqui é de estudo. E ela me emprestou. Eu acho que aí o estudo vai sair hoje melhor ainda, Glória a Deus, Então, João 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os judeus que ou seja, que acreditavam em Jesus, porque existiam judeus que não acreditavam. Então, assim como existiam os discípulos verdadeiros, existem os falsos. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só uma pausa aqui, né? Quando fiquei sabendo da responsabilidade que está ministrando hoje, eu costumo, né? Ainda que a gente venha ter conhecimento de várias passagens, mas a gente fica apreensivo e a gente pede a Deus para que nos dê uma palavra, né? Nos revele a palavra, né? Ele fala o que Ele quer falar. E pela essa manhã o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por isso eu trouxe essa palavra hoje. E graças dou a Deus porque ainda fala com esse humilde servo aqui. Glória a Deus. Responderam-nos: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis também, faz o que também viste junto do vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar a mim, homem que vos tem dito a verdade de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Diz-lhes, foi Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me creis. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não a creis? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vos não as escutais, porque não sois de Deus. Amém. Podemos assentar. Pergunta para os irmãos: Jesus estava falando essas palavras para quem? Para os judeus. Ele estava dentro do templo. Ele estava dentro do templo. E ele estava pronunciando essas palavras. Não era para pessoas não cultas, pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Esse discurso poderia falar assim: não, ele está falando com um incrédulo, ele está falando com uma pessoa que não entende. Mas não, ele estava falando para escribas, fariseus, saduceus, homens conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus. Se fosse no contexto de hoje, Jesus estaria pregando aqui, dentro da igreja, para os crentes da Igreja Vista Vida.
ao primeiro discurso de Jesus, ele dirigiu então essa palavra que lemos hoje. Aqueles que deram atenção. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele precisava que alguém desse ouvido à pregação dele. Ninguém quer jogar as palavras, como diz os textos, não devemos jogar pérolas aos porcos, né? Ninguém quer desperdiçar no seu tempo um discurso, uma pregação, pregando para as paredes. Então Jesus usou um discurso anterior e chamou a atenção desses judeus que creram a princípio no que Jesus falou. Mas aí Jesus começa a conversar com eles. Aí, é que eu falei, né? Muita gente fala assim, porque eu sou crente, porque eu sou obreiro, porque eu sou líder, porque eu jejum, porque eu oro, porque eu vou na RCE, porque eu vou no culto de celebração, porque eu participo da ceia. Aí Jesus se dirige para esse, como eu falei, né? Eram homens conhecedores, eles não estavam em qualquer lugar, eles estavam dentro do templo em Jerusalém. Templo, lugar de adoração a Deus, lugar de cultuar a Deus, adorando a Deus. Então ele fala assim, pode dizer a palavra assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, ou seja, a palavra que Jesus lançou para eles antes, se eles permanecessem, porque não basta não ouvir a palavra de Deus, porque nós vamos aí fora, pregamos, evangelizamos. Se a pessoa que ouviu, como nós levamos várias pessoas ao encontro, se eles não permanecerem naquilo que foi ministrado, a palavra de Deus, de nada adianta, se perde. Então Jesus falou para eles assim, se vocês permanecerem na palavra que eu vos ministrei, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque eles falaram a princípio que creram. Então Jesus falou assim: se vocês realmente creram, permanecem na minha palavra. Assim eu vou entender que vocês verdadeiramente são meus discípulos. O que nós fazemos para os dias de hoje? Ei, o pastor está pregando aqui, está sendo líder, está ministrando na célula. Vocês têm conhecimento do que vocês leem em casa no seu devocional. O que vocês precisam é pôr em prática. Não basta ouvir, tem que permanecer na palavra. Então, se verdadeiramente vocês permanecerem na palavra, não é do presbítero Estevão, não é do evangelista Saulo, não é do pastor Gil, mas na palavra de Jesus, na palavra de Deus, verdadeiramente vocês serão discípulos de Jesus. Eu não estou aqui para fazer discípulos meus, mas discípulos de Jesus. Eu não estou aqui para ganhar almas para mim, mas para o reino de Deus. E o fazer discípulos faz parte do ID da igreja. ID e fazer discípulos. Aí fica a pergunta para nós, porque como eu falei, ele estava dentro do templo, pregando para pessoas que conheciam a palavra, e ele falou que eles ainda não eram verdadeiros discípulos. Aí a pergunta fica para nós, você pode também refletir: será que nós estamos sendo os verdadeiros discípulos? Será que somos verdadeiros discípulos? Será que nós temos permanecido na palavra de Deus? Na palavra de Jesus? Aí Jesus complementa assim, dentro do texto, que o Espírito Santo me trouxe, me revelou por essa manhã: eu conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como Jesus estava pronunciando para homens estudados, homens conhecidos, conhecedores da palavra de Deus, eles pegaram literalmente o verbo, vos libertar. Aí eles vêm assim: ei, peraí, como assim? Conhecereis a verdade libertará.
nós somos livres. Aí já começa, né? Quando as pessoas não conhecem a verdade, a mentira para ela é uma verdade. Nós vamos entender aqui, né? Nós lemos aqui, né? O diabo ele tem o poder de manipular a mente das pessoas, que as pessoas acreditam em sua mentira como uma verdade. Se nós formos olhar o contexto histórico de Israel, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Então, como esses homens dizem que eles eram livres? Se quem dominava era o Império Romano em Israel. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus não estava falando de algo terreno. Mas eles estavam se achando, falando assim, não, nós somos livres, né? Porque, de alguma forma, o Império Romano dava uma certa liberdade para os judeus. Não impediu eles de cultuar, não impediu de frequentar os cultos, fazer os seus sacrifícios. Eles apenas tinham que pagar impostos. Quem pagava impostos e tinha o seu direito de ir e vir. Da mesma forma hoje, né? Os nossos governantes, desde que nós pagamos os nossos impostos, nós temos o nosso direito de ir e vir, que de vez em quando alguns aí tentam impedir, atrapalhar, mas temos o direito de ir e vir. Mas se formos olhar o contexto, eles já estavam se enganando aí e não percebiam que eram escravos. Mas por glória espiritual, Jesus, como eu disse, né? Jesus não veio para aniquilar o império natural, ele veio para aniquilar o pecado. João Batista mesmo fala, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o discurso de Jesus era que esses homens que se achavam conhecedores da palavra reconhecessem o seu pecado. Quer, irmãos? Quer dificuldade, irmãos? É pregar para crente. É convencer o crente que ele está errado, que ele está no pecado, que ele está na mentira. É mais fácil ir lá fora convencer uma prostituta, convencer um traficante, do que convencer um crente que está com a sua mente cauterizada na mentira do diabo. Jesus traz essa conversa, chama a atenção deles e vem trazer a luz para eles, que eles estão em pecado e precisam reconhecer. Aí Jesus fala assim, replicou Jesus, eles falaram, na verdade, né? Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu, sereis livres? Ei, todo mundo sabe que Israel é descendente de Abraão, não tem como negar isso. Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve seu nome alterado para Israel. Deus deu um novo nome para Jacó, e Jacó passou a se chamar Israel. Então a nação de Israel são descendentes diretos de Abraão. Eles não estavam errados. Mas a pergunta: quantos anos a nação de Israel passou escravas no Egito? Mais de 400 anos. Aí fala assim: nós nunca fomos escravos de ninguém. Quantos anos a nação de Israel passou escrava da Babilônia? Aproximadamente 70 anos. Nunca fomos escravos de ninguém. Qual mentira que você está pensando aí, que você acha que está certo, mas está errado? Como eu falei, eles estavam sobre domínio do Império Romano. Voltando aqui ao contexto. Ah, tá, somos filhos de Abraão, né? Tem muita gente aí, irmão, que é filho de crente, está achando que está o seu passaporte garantido para ir para o céu. Aonde está escrito que filho de crente é crente? Aonde está escrito que filho de crente vai ser salvo pelo Pai? Eles
abençoadas através de Abraão. Então quer pegar carona na bênção de Abraão? Ei, quer ser abençoado como crente? Não basta ser filho de crente, você tem que aceitar Jesus como o suficiente Salvador. Você precisa ser crente também. Não tem como você viver as bênçãos por causa do seu pai, da sua mãe, por causa do seu pastor, por causa do seu líder, não. Então eles falaram assim: nós somos descendentes de Abraão, nós somos um povo livre. Como diz tu, se nós conhecer a verdade, vamos ser livres? Eles queriam contradizer a Jesus, falaram assim: nós não precisamos ser livres. Pior é a pessoa que está errada e não quer reconhecer o seu livre. A pessoa que está precisando de ajuda e não reconhece que está precisando de ajuda. E continua a conversa. Aí Jesus fala assim: em verdade, ou seja, Jesus põe ênfase no contexto. Ele fala assim: verdadeiramente, ou seja, não tem outro, é isso. Vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí a Bíblia vai falar assim: porque todos os pecados e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Eu, o pastor, o apóstolo, todos pecaram. E aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus reconhece: bem sei. Eu conheço a história que Jesus está falando. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procurais me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste do vosso Pai. Então Jesus está falando assim: o que eu prego para vocês, o amor que eu prego para vocês, a salvação que eu prego para vocês, isso eu recebi e aprendi com meu Pai, com Deus. E isso eu transfiro para vocês. O que dele eu aprendi, isso eu vos ensino. Glória a Deus. Mas o que vocês estão fazendo, vocês aprenderam com o vosso pai. Só que o pai de vocês não é Abraão, não. Porque Abraão não fez o que vocês estão fazendo, não. Quando Abraão recebeu o anjo na sua casa, na sua tenda, ele não quis matar o anjo. Como é que foi? Ele fez um banquete, né? Ele, calma aí, foi lá e preparou algo, né? Ofereceu algo. Ele não quis matar. Mas espera aí, vocês estão querendo me matar. Por quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, não queriam me matar. Então, filhos de Abraão, vocês não são, não. Quem é que ensina a matar? Quem é que ensina a matar seu irmão? Respondeu-lhe: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar a mim, que vos falei a verdade, de que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Replicaram: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai e é Deus. Eles viram que o discurso de Abraão não dava certo, mas Jesus conhecia. Eles foram e falaram assim: já que não dá certo, tentaram um novo escape. Aí eles foram lá e falaram assim: nós não somos nascidos de prostituição. Mais ou menos assim: nós não somos ismaelitas, nós não somos qualquer um, nós somos a nação eleita, a nação escolhida. Só tem o pedigree, né? Eu tenho sangue de Israel, israelita.
do Pai, que é Deus. Então ele sai de ser filho de Abraão, agora fala assim: não, nós somos filhos de Deus. Este é uma das maiores mentiras que o diabo dissemina no mundo. Todo mundo acha que é filho de Deus. Todo mundo acha que é filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, criação de Deus. Aí quem são filhos de Deus? Quem aceita Jesus. Então aí, cadê os irmãos aí, onde Bíblia? João 1,12. Quem vai ler? Não, peraí, já vou dar outro referência, fica mais fácil. Então a irmã Jaque vai ler João, capítulo 1, verso 12. Quem pode ler Provérbios 5, 22? Mete. Falei para os irmãos me ajudarem, né? Eu posso fazer referência para os irmãos me ajudarem. Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18. O Senhor. Amém. Então, pode ler. Irmã já. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Jesus veio a princípio para os judeus, veio para a nação eleita. Mas os judeus mandaram crucificar Jesus, rejeitaram. Então ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, os que creram, né? Então, nem todos são filhos de Deus. Só aqueles que creem e aceitam Jesus como único suficiente Salvador. Amém? Então, todo mundo pensa que eu falei, tem essa mentira no mundo. Todo mundo pensa que é filho de Deus, mas não é. Jesus desmente esta ideia universal e mostra que só é filho de Deus quem o recebe. O fato de você ser membro de uma igreja e suas conexões familiares não farão de você o verdadeiro filho de Deus. Seu verdadeiro pai é aquele a quem você imita e obedece. Aí a pergunta é: a quem você tem imitado e obedecido? Você tem imitado Jesus, obedecido a Jesus, ou você tem obedecido ao diabo, ao inimigo? A quem você tem se espelhado no seu dia a dia? Forte. Vamos lá. Jesus não li aqui, ele estava falando a respeito de ser livre, né? Jesus não nos dá a liberdade para fazermos o que desejarmos, mas a liberdade para seguirmos a Deus. À medida que procuramos servir a Deus, a verdade perfeita de Jesus nos liberta para que sejamos tudo o que Deus quer que sejamos. Quando nós estamos no pecado, o salário do pecado é a morte. E
Então, enquanto nós não nos livrarmos do pecado, ainda que nós queiramos, nós não teremos acesso a Deus, porque o pecado faz separação do homem e Deus. Então, ainda que você queira ter contato com Deus, se você está em pecado, se você não se livrou do pecado, você está se enganando. Você está na igreja e permanece em pecado, você não tem acesso a Deus. Você não está livre. Você está escravo do pecado. Porque a Bíblia fala que quem faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, Jesus, ele veio trazer uma liberdade para que você tenha liberdade de fazer as coisas de Deus. Fazer as coisas, os projetos que Deus tem planejado para você. Mas para isso você tem que se libertar do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você tem que ter conhecimento do que é a sua vida. Você está vivendo uma vida em santidade ou uma vida em pecado? Você está vivendo uma vida de discípulo verdadeiro ou de um discípulo falso? Quando uma pessoa mente, aí vamos, né? Irmãos, um dos pecados mais fáceis de praticar é a tal da mentira. Falar mentira. Ela fofoca, mas a mentira, irmão, você mente. Por exemplo, você não quer que uma pessoa saiba de alguma coisa, você não está afim de falar. Aí a pessoa liga pro telefone, a pessoa fala que eu não estou. Alguém bate na sua porta, você manda seu filho e fala assim, fala que eu não estou. É mentira, irmão. Então, a todo momento, nós, se não nos apercebemos, nós estamos praticando mentira. Então temos que tomar cuidado. Por quê? Porque uma mentirinha virou bola de neve. Você torna-se escravo dessa mentira que você contou. Porque enquanto está só na sua mente, você pensa em falar, mas não fala, só pensou. Mas a partir do momento que você falou, agora já era, você tem que dar conta, né? Aí muitas vezes você fica com vergonha e fala assim, fulano vai achar que eu sou mentiroso se eu falar que não estava e tal. Então, aí você inventa uma outra mentira. Falar que não entendeu, que achou que era outra pessoa, aí vai, por aí vai. Quando uma pessoa mente, tentando livrar-se de uma situação difícil, é o que eu falei, né, geralmente, né? Porque você chegou atrasado no serviço, o patrão pergunta. Aí você fala assim, tinha um acidente lá na BR, mentira, você perdeu a hora, dormiu tarde, perdeu a hora. Aí você inventa uma mentira. Usa mentira como escape, mas achando que está escapando, mas você está se tornando escravo, está se condenando. Além de estar praticando o pecado, você torna-se escravo dessa mentira. Porque há um ditado no mundo que fala, né? Que a mentira tem perna curta, é cabeluda, né? Então vamos lá. Tentando se livrar de uma situação difícil, você mente. Na verdade, se faz prisioneiro do pai da mentira e se torna escrava do pecado. Então, irmãos, o pai da mentira é o diabo. Quando você mente, você está fazendo o que o diabo quer e você está se tornando escravo do pecado. Então vamos tomar cuidado, irmãos, com a mentira. Não há livramento na mentira. Você acha que está se livrando, né? De receber uma punição, se livrando de algo, mas não tem livramento, irmão. Uma hora ou outra a verdade vai vir à tona. Só a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Não tem livramento na mentira. O pecado escraviza
E a pessoa se torna cada vez mais dependente de uma compulsão que o obriga a repetir tudo aquilo que ele não quer. Aí eu te falei, Provérbios, capítulo 5, versículo 22, repete. As injustiças que o homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Então, o homem mal ruim, aquilo que ele faz, ele acaba sendo pego em suas mentiras, nos seus erros. É uma corda que ele se enfoca nela mesma. Ele dá um laço numa corda e ele se enfoca nela mesma. Se embaraça nas suas mentiras. A mentira é outro pecado de criação. Tem criação, tem paternidade, né? O pai é o diabo. Espero que não tenha nenhum filho do diabo aqui. Mas se tiver, vai cair por terra em nome de Jesus. Vai conhecer a verdade nos libertará hoje em nome de Jesus. Glória a Deus, porque assim nós cremos. Aleluia. Se o pecado está lhe restringindo, dominando, escravizando, saiba que Jesus pode romper o poder que o pecado tem sobre a sua vida. Então, irmão, a pessoa às vezes cometeu algo no passado, aí ela tem vergonha de assumir os seus erros, aí ela encobre com mentiras, com erros, e tem empurrado isso. E o diabo, sabe o que ele faz, irmãos? Sempre ele vem e sopra no seu ouvido: ó, você fez isso, você fez isso. Aí só que ele te envergonha, né? Aí ele fala assim: ó, se as pessoas souberem, não vão te amar mais, o seu marido não vai te amar mais, a sua família não vai te amar mais, os irmãos da igreja vão olhar com o cara feio para você, não vão ter mais você como uma pessoa de referência. O diabo sopra nos ouvidos da pessoa e torna a falar com ela para ela manter essa mentira. Ela torna-se escrava. Mas aqui nessa palavra vem dizer que se por algum motivo você está preso, restrito, está dominado, escravizado de uma mentira do seu passado, Jesus pode te libertar. Jesus pode te libertar. Nós estamos pregando aqui a verdade: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quero profetizar que você vai ser livre de todo o pecado. Você vai ser livre de tudo aquilo que tem impedido você de romper na obra de Deus, tudo aquilo que tem impedido o seu ministério de ir à frente, de você receber algo de Deus, de prosperar. Eu profetizo que você vai ser livre em nome de Jesus. Prosseguindo, Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18, anunciando. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vi é o que é, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus estava falando para quem essas palavras? João, na ilha de Patmos, quando recebe a revelação do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, João é arrebatado e ele tem a visão do livro onde tem 7 selos. E ali os 24 anciões estão ali diante de João e de João, ali vendo os selos, falando assim: quem é digno de abrir esse livro? Aí os anciãos falam para ele assim: ninguém é digno de abrir esses 7 selos, esse livro, nem no céu, nem na terra. E nesse contexto dá para entender, irmãos, que a revelação de João traz como se fosse na
no momento em que Jesus estava indo à ascensão aos céus, porque então ele não estava nem nos céus e nem na terra, ele estava à ascensão dos céus. E quando eles terminam de falar, parece que Jesus chega ao céu, fazendo imaginar assim. Então eles falam assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro dos 7 selos e desatar os seus 7 selos. Aí Jesus parece que bate nas costas de João, fala assim: não chores, não chores, porque eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Esse Jesus que nós pregamos, irmãos, que ele veio como homem, foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitou. Ele pegou, como João diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu, foi lá no inferno, no Hades, tomou a chave da morte do inferno. Falou assim: aqueles que creem em mim serão livres do pecado. O salário do pecado é a morte, mas eu tenho a chave da morte. Eu tenho o poder de nos libertar do pecado. Eu tenho o poder de nos libertar da mentira. Eu tenho o poder de nos livrar da escravidão do inimigo, do diabo. Então, se viveres, permaneceres na minha palavra, verdadeiramente conhecereis a verdade vos libertará, sereis livres. Então essa é a palavra de Jesus, irmãos. Jesus estava pregando para homens conhecedores. Eu estou aqui pregando, irmãos, para crentes batizados, líderes. Irmãos, não podemos deixar que o diabo venha escravizar a nossa mente. Não podemos viver um falso evangelho, sermos falsos crentes, falsos discípulos, porque como ser um discípulo verdadeiro, precisamos andar em verdade, irmãos. O diabo não pode ter domínio sobre o crente, o diabo não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Precisamos andar de cabeça erguida. Temos que falar que está escrito Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. A tendência da carne é pecar. E a maioria das pessoas, quando pecam, fala assim: pastor, porque a carne é fraca. Ei, você não tem que viver segundo a carne, você tem que viver segundo o Espírito. Porque Jesus, quando foi ascensão aos céus, ele falou assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Jesus nos enviou o Espírito Santo. Você não está só. Você não foi colocado nessa terra para ser escravo, para ser livre. Você foi colocado para ser livre. O escravo não permanece na casa para sempre, mas o filho, sim. Tem pessoas que estão vivendo na igreja, estão se dizendo crente, mas não são crentes. Estão achando que são filhos, mas são escravos. A qualquer momento, estou desfrutando de algo passageiro. Ei, Deus não quer que você viva um falso evangelho. Deus não quer que você viva só momentos aqui de alegria porque recebeu uma palavra abençoada do pastor, porque ouviu um louvor, uma ministração foi ministrada, se sentiu alegre, se sentiu uma paz momentânea. Jesus quer ter você na casa como um filho, um filho que permanece. Jesus tem
promessa para nós de algo eterno. Jesus quer levar-nos para o céu para viver com Ele a eternidade. E os filhos da mentira, os falsos discípulos, os falsos crentes, não vão para a eternidade, não vão para o céu. A condenação, irmãos, a condenação eterna. Aqueles que praticam a mentira, as coisas do diabo, é o inferno, é a condenação. Jesus quer para nós os céus, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegaram aos ouvidos e nem desceu no coração do homem. É isso que Deus tem reservado para mim e para você. Pai, precisamos ser discípulos verdadeiros, discípulos que vivem na palavra, praticam a palavra, permanecem na palavra. Não basta ouvir a palavra, mas tem que permanecer na palavra. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos. Então, irmão, como eu falei, o diabo é astuto, irmão. O diabo é astuto. E Jesus conhece a astúcia do diabo desde o princípio. Como Jesus falou, alguns pensam que Jesus só passou a existir no Novo Testamento, né, quando ele nasceu de Maria. Mas Jesus fala que ele é desde o princípio. E desde o princípio ele fez parte da criação do homem. Ele fez parte. Quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ele falou assim, faça o homem a minha imagem e semelhança. Ele falou, façamos. Estava no plural. E alguém entenda que o Espírito Santo estava lá andando sobre as águas. Então, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus trino que nós pregamos. Então, Jesus viu quando o diabo, Satanás, que ainda era Lucifer, um anjo de glória no céu, se rebelando contra Deus, arquitetando mentiras, contando mentiras, aonde ele convenceu em suas mentiras, como ele é astuto, 1/3 do céu, 1/3 dos anjos se corromperam, acreditando na mentira de Satanás. E aqui eu quero passar para vocês algumas informações sobre esse pai da mentira, aonde Jesus traz a notoriedade atrás do nosso conhecimento. Primeiro, ele é assassino. O diabo é assassino, ele veio para matar. O que eles queriam fazer com Jesus? O que Jesus falou que ele estava fazendo fazer com ele que estava pregando no templo? Queria matar. Então ele estava praticando. Era de Abraão? Era de Deus? Era o quê? Era de quem ele estava praticando? Assassinato, matar? O diabo. Segundo ponto, nunca se firmou na verdade. Irmão, o diabo é falando, quem pratica a mentira, ela vai até tenta. Ela até tenta, como eu falei, né? São como os escravos que não permanecem na casa. Um momento a casa cai, a máscara vai cair. E quando a máscara cair, não vai permanecer. Não se firma na verdade. Terceiro, nele não há verdade. O diabo não há verdade. Pessoas são enganadas aí fora. Pessoas trabalham para o diabo achando que estão fazendo certo. Assim como Saulo, antes de se converter, antes de conhecer a verdade, antes de ter um encontro com Jesus, ele perseguiu os cristãos, achando que eles estavam fazendo algo certo. Pessoas vivem achando que estão fazendo coisa certa, mas estão servindo o diabo. E nele não tem verdade, irmãos. Aí existe aí fora aí, né, fraternidade, né? Faz algo beneficente para a comunidade. Aí todo mundo fala assim, não, são bonzinhos. Aí tem outro ditado do mundo, né?
boas intenções, o inferno está cheio. E é verdade. Eu vou falar que não tem almoço de graça, né? Desconfia. Você vê muita bondade. Você vê muita facilidade nas coisas. O pessoal vai dar um presente de grego, né? Ah, eu dou um presente para você. Mas quando ele recebe uns e-mails, umas mensagens aí, ganhou o curso grátis. Aí então, depois você vai ver que vai ter um prejuízo aí. Você vai ter que meter a mão no bolso para alguma coisa, né? Você faz o curso de graça, mas o certificado você tem que pagar. Quanto que é o certificado? Ó, alguns milhares de dólares. Por aí vai. Mas, vamos lá, quarto ponto. Naturalmente falso. Não, é falsamente na cara limpa. A gente na cara limpa é falso. Quem não tem olhar espiritual, quem não tem discernido o Espírito, é um dom que a igreja tem que pedir. Os crentes, os discípulos têm que pedir o dom do discernimento, irmão. Saber o que é de Deus e o que não é. Porque o falso natural, o mentiroso natural, que já é da natureza dele, você pode colocar o detector de mentira, irmão, não vai pegar não. Passa batido, irmão. O coração não palpita. A sobrancelha não treme. Ele não desvia o olhar e olha dentro do seu olho e mente na cara limpa, porque é o mentiroso natural, é da natureza dele. Se tornou hábito. Iniquidade é um pecado praticado consciente. Então, a pessoa sabe que é mentira, continua afirmando que é verdade e que é mentira. Para fechar, não. Quinto ponto, mentiroso. O diabo é mentiroso. Irmão, ele vai te prometer céus, terra, ouro. Ele foi ofereceu para Jesus o que ele não tinha. Ele ofereceu para Jesus os reinos da terra. Ele ofereceu para Jesus toda adoração, tudo. Mas, irmãos, quem tem o poder sobre tudo isso é Deus. Porque Ele é Criador dos céus e da terra. Então, por que o diabo estava oferecendo? Porque ele estava usando de mentira para tentar privilegiar a Jesus. Persuadir Jesus. Ele da mesma forma, ele faz para a gente. Ele vai prometer o que ele não tem, irmãos. E você vai achar que ele tem. Cuidado para não ser enganado. E a irmã Neto já falou, né? Ele é genitor da mentira. Ele gerou. A mentira não foi gerada de Deus, irmãos. Deus é amor. Deus é paz, Deus é verdade. Jesus disse, né? O caminho, a verdade e a vida. O diabo, ele é pai da mentira. Mentira é pecado, o salário do pecado é a morte. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida a respeito? Como ser um discípulo verdadeiro? Dúvida, irmãos? Amém? Então podemos encerrar. Pai amado celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, Senhor, por essa reunião de RCE, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por revelar a Tua palavra, Senhor. Pai, é que os Seus filhos que aqui estão, ó Pai, venham, Senhor Deus, permanecer na Tua palavra que foi ensinada, na Tua verdade, Pai. E eles venham ser livres, Senhor. Pai amado celestial, que aqui, Senhor Deus, nós vamos levar a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, a outras pessoas, Pai. E venhamos, através da Tua palavra, Senhor, libertar, Senhor, novas pessoas, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, discernir, Senhor Deus, dar-nos, Senhor Deus, o dom de discernimento, Pai. Que nós não venhamos cair, Senhor, sermos enganados pelo diabo, pelo inimigo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Deus, ter, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, nos direcionando, Senhor.
Sim, Pai, que nós venhamos viver, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado.